Fala galera, sejam muito bem-vindos. E hoje nosso assunto será reforma tributária. Só o que se fala, né, gente? ITCMD, né? Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então hoje a gente vai trabalhar aqui o que é o ITCMD, quem pode cobrar e quais foram as 4 importantes alterações que ocorreram com a aprovação aí da reforma tributária, né? Pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Vamos para o Senado ainda. Então sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é o ITCMD, né? Por muitos ele é conhecido como imposto da morte, né? Mas ele não é só imposto da morte. Na verdade, é imposto de transmissão. Quando você transmite bens móveis e imóveis. E muitos confundem com o ITBI. Qual que é o grande ponto de diferença aí entre o ITCMD e o ITBI, né? Antes de a gente adentrar nas questões da reforma tributária. O imposto de transmissão causa mortes e doação, ele se refere à transmissão de bens móveis e imóveis, porque eu posso tanto transferir por doação ou através de um inventário ambos os tipos de bem, móveis e imóveis. Já quando eu falo de TBI, imposto de transmissão intervivos, né? ITBI intervivos, o que eu estou transmitindo? Apenas bens imóveis. Eu sempre faço assim para o pessoal lembrar. Então, imposto de transmissão intervivos imóveis é o ITBI, que é de competência municipal. É o outro tipo de imposto. No caso do que a gente está conversando aqui hoje, nós estamos trabalhando com quem? Com o ITCMD, que é o imposto de transmissão quando? Ao falecimento de alguém e o seu patrimônio, sejam bens móveis e imóveis, devem ser transferidos, mas também quando há uma doação. De quem para quem, não importa, né? Quem queira doar e há de quem queira receber. E receber o quê? Bens ou direitos, né? Dinheiro, posso receber um bem móvel, não importa. Fez a doação, automaticamente haverá tributação. Quando que não há tributação de TCMD? Nos casos de isenção. E quem que define esses casos de isenção? Para cada ITCMD que é cobrado, quem é que regulamenta a cobrança de TCMD, inclusive as faixas de isenção? Como ele é um imposto de competência estadual, cada estado tem a sua própria legislação definindo as regras, inclusive de isenção. Então, por exemplo, você pode, para antecipar lá um pagamento que seria feito lá no inventário de um bem imóvel numa família, você poderia fazer doações parciais durante a vida para não incidir o ITCMD? Com certeza. Por exemplo, você tem um bem imóvel que você gostaria de evitar de pagar ITCMD lá no inventário. Você poderia doar pedacinho por pedacinho a cada tempo? Sim. Então, por exemplo, em cada estado, supondo que no estado de São Paulo hoje, essa faixa de isenção de TCMD para doação seja de até R$65 mil por pessoa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um patrimônio familiar e eu quero começar a doar esse bem imóvel e quero aproveitar essas faixas de isenção, o que eu vou fazer? Eu dou proporcionalmente até o limite do valor da isenção a cada ano. Se você ultrapassar essa cota da isenção que a lei prevê naquele mesmo ano, daí você vai pagar ITCMD. Professora, mas vai demorar muito mais tempo para a gente poder fazer essa transmissão. Sim, vai demorar mais tempo, mas qual que é a vantagem? Se você começa a fazer hoje, transmitindo para os possíveis herdeiros, que não são herdeiros ainda, né? Gente, herdeiro é só depois que a pessoa morre. Eu sou herdeiro da sua casa. Não, eu tô vivo ainda. Ninguém é herdeiro de quem tá vivo, tá? Então, assim, a gente está antecipando, na verdade, o quê? Um processo que lá na frente seria um inventário, que teria que inventariar 100% dos imóveis, você poderia doar dentro da faixa de isenção ainda em vida. Claro, respeitando lá as questões do Código Civil, que tem uma limitação que a gente não pode doar 100%, né? Para a pessoa não ficar sem 100% do imóvel. Portanto, só recapitulando, TCMD de competência dos estados, são eles que podem instituir, cobrar e regulamentar. Quais são os pontos mais importantes em relação ao ITCMD que alteraram com a reforma tributária? Para mim, o principal ponto de todos é a questão da alíquota. O que é a alíquota? É aquele percentual, né, que incide sobre o valor total dos bens que estão sendo doados ou inventariados. E esta alíquota, incidindo sobre esse total de bens, o que vai acontecer? Eu vou fazer o recolhimento efetivo em relação ao ITCMD.
Como que funciona hoje, antes da reforma? O Senado Federal, através de uma resolução número 92, definiu que a alíquota mínima de TCMD é 4 e que a máxima é 8. E cada estado pratica a alíquota que quiser. Alguns estados já praticam a alíquota de 8, são vários inclusive, tá? O que acontece? Essas alíquotas, elas eram fixadas no estado, elas não tinham influência do valor do bem doado ou do valor do bem inventariado. Se eu tinha um Montemor a ser inventariado de 100 mil, 1 milhão, 200 milhões, não importa, a alíquota é sempre a mesma, 4, ou 5, ou 6, ou 8. Ou se eu vou doar 100 mil ou 1 milhão, era uma única alíquota, 4. Por exemplo, estado de São Paulo, 4. Agora, o que mudou com a reforma tributária? E isso é bem preocupante para quem quiser fazer doações e para quem for fazer inventário no futuro. Um dos grandes medos das pessoas era deixar para fazer inventário lá na frente e justamente a alíquota que fosse 4 hoje fosse ser 8 no futuro, né? Então, muita gente fez o quê? Planejamento, organização patrimonial, fez doação, fez outros tipos de estrutura de pessoa jurídica, holding, para evitar um inventário lá na frente. Só que o que acontece com a reforma? Essa alíquota fixa, que era 4, 6 ou 8, né? Independente da base de cálculo, independente do valor a ser doado e inventariado, ela passou a ser progressiva. O que quer dizer isso? Existe um princípio que se chama princípio da capacidade contributiva. Quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto mais você tem, mais você paga, né? Ou seja, tiro dos ricos, né? E os ricos pagam mais do que os pobres. Mas, na verdade, todo mundo paga, né? Nas suas devidas proporções, o pobre, se deu doar 100, 20, 30 mil, ou o rico for doar milhões, todo mundo vai pagar o que é caro né, dentro do seu próprio contexto. O que vai acontecer com isso? Se eu tinha antes uma alíquota fixa 4, 6, 8, agora não mais. Ela é progressiva. Quanto maior a minha base, quanto maior, né? Eu sempre falo da pizza, para vocês imaginem uma pizza. Quanto maior a minha pizza, maior a minha base, conforme os valores que aumentam, maior será a alíquota. Tal qual acontece já, né, de longa data, no imposto de renda, que as alíquotas são progressivas. Por exemplo, no imposto de renda, quem ganha até 1.900 nos quebradinhos, ele é isento de imposto de renda. Acima disso vai para 7 e pouco alíquota, acima disso vai para 14, acima disso vai para 27,5, ou seja, quanto mais a pessoa ganha, maior é a alíquota que ela vai pagar a título de imposto de renda. E o mesmo, então, a primeira alteração que nós tivemos aí em relação ao ITCMD na reforma tributária foi a aceitação da alíquota que não era progressiva e hoje passou a ser uma alíquota progressiva. Tá? Então, primeiro ponto, deixamos de ter uma alíquota fixa, passamos a ter uma alíquota progressiva, o que é péssimo, que vai sair muito mais caro no futuro, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto da reforma, de alteração da reforma. A questão de onde eu faço o recolhimento do ITCMD, nos casos de inventário, certo? O que acontece? O imposto passou a ser de obrigatoriedade de recolhimento, ou seja, pelo Estado, certo? Onde foi o falecido residia. Por quê? O que acontece, né? Antes era processado o inventário onde morava, onde era o bem, certo? Então, o que vai acontecer? Antes, você tinha que ir lá fazer o inventário onde estava o bem. Hoje, não mais, certo? Não fazer o inventário, digo, fazer o recolhimento do ITCMD. Isso dava muita briga entre o estado onde morava o de cujos e o estado onde estão localizados os bens. Então, passamos agora a ter o recolhimento do ITCMD no local da pessoa falecida, tá? Então, mudamos o que aí? O critério espacial do nosso ITCMD. Outro ponto bem importante, que até então se conseguia fugir da incidência do ITCMD, todos os bens recebidos, bens doados e recebidos através de herança, que advinham do exterior para pessoas residentes no Brasil, o Supremo, em 2021, já tinha julgado isso. Vou até botar o número aqui para vocês, ó, RE 851-108. Por 7 votos a 4, o Supremo, em 2021, decidiu que não poderia ser cobrado ITCMD quando há doação ou inventário vindo do exterior para pessoas do Brasil, porque a Constituição Federal exigia que deveria haver uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional regulamentando. Enquanto não houvesse a lei complementar,
os estados não poderiam cobrar o ITCMD de herança ou doação advinda do exterior para pessoas residentes no Brasil. E isso, olha, tomava pau. E assim, e não era pouco dinheiro. São muitos e muitos processos que as pessoas deixaram de recolher ITCMD justamente pela decisão do Supremo e pela ausência de lei complementar. Pois é. Agora, como o objeto da reforma é arrecadar, né? Não ao contrário do que a propaganda foi dita, que vamos reduzir, vamos diminuir a tributação, vamos simplificar, nada, é só para arrecadar mais, não se iludam com isso, tá? Reforma tributária é para arrecadar, é para achacar com o contribuinte. Vamos lá. Então, aqueles que não pagavam ITCMD de bens e direitos advindos do exterior residentes no Brasil, a partir de agora da reforma, diz o seguinte: enquanto, diz a reforma, aprovada, enquanto não for aprovada a lei complementar, que até agora eles não aprovaram, poderá sim cobrar o ITCMD nesses casos. Então, caberá aos estados fazer a cobrança, regulamentar esta cobrança e, pau na cobrança. Então, a decisão do Supremo não serve mais, né? A partir da vigência da reforma tributária, se ela realmente passar 100%. A partir daí, com lei complementar ou sem lei complementar, automaticamente quem receber doações e heranças advindas do exterior, sendo residentes no Brasil, pagarão ITCMD da mesma forma. E olha, isso é um absurdo, né? Porque segue sem a lei complementar, ou seja, dane-se lei complementar. A Constituição manda fazer lei complementar, dane-se, não precisa fazer nada, pode cobrar. Tá liberado, né? Libera geral, que é assim que eles gostam de fazer. E o quarto e último ponto, que foi uma forma de nivelar, tá? O que acontece? As entidades de assistência social e educacionais, elas são imunes, né? A própria Constituição, porque tudo que a gente fala de imunidade, o que é imunidade? Toda instituição que é imune não paga tributos, né? Não paga impostos, na verdade, né? Dentro da categoria tributos não paga impostos. O que acontece? A Constituição fala, né, que não incidirá sobre as entidades de assistência social e as de educação. Só que por uma questão social, as entidades associativas, sociedades civis, sem fins lucrativos, que são filantrópicas, não estavam protegidas por essa imunidade, porque elas não são mencionadas na Constituição Federal. Então, o que aconteceu com isso? Todas as entidades filantrópicas, quando recebiam doações, elas tinham que pagar por essas doações. E assim, qual que é o objeto de uma instituição filantrópica ou uma associação sem fins lucrativos? É justamente o benefício de uma comunidade, o benefício social, né? E daí, se ela, que tem um benefício social, que visa um benefício social, está sendo tributada no momento que recebe uma doação, ela não ficava, né, em termos de igualdade, ela não ficava em igualdade com a entidade assistencial e com a entidade educacional. Então, isso foi uma forma, com a reforma tributária, existe então a previsão agora que as entidades filantrópicas, associativas, sem fins lucrativos, também não pagarão ITCMD no recebimento de doações. E com isso, conseguiu-se equilibrar aí, né, entre essas entidades, as imunes, assistenciais e educacionais, e as entidades associativas, filantrópicas, sociedades civis não pagarão mais ITCMD. E isso eu achei muito bacana, porque realmente não tem lógica, né? Se ela é filantrópica assistencial, eu dou um bem para ajudar aquela entidade assistencial para um bem maior e ela vai ter que pagar ITCMD sobre isso? Foge completamente a regra. Então isso eu achei muito bacana. Eu acho que dos 4 pontos da reforma, para mim, foi a melhor, né? Foi o melhor ponto a ser colocado. Certo, gente? Então, assim, 4 pontos importantes com a reforma. Primeiro, progressividade da alíquota de TCMD, que antes não era progressiva, que era uma alíquota fixa. Segundo ponto, passa a autorizar o recolhimento de TCMD de heranças e doações advindas do exterior para pessoas residentes no país, ainda que não haja lei complementar, mesmo sem lei complementar eu posso cobrar. Terceiro ponto, entidades associativas sem fins lucrativos, filantrópicas, passam a não recolher também o ITCMD, tal quais as entidades de assistência social e as que são imunes, certo? E a questão do recolhimento do ITCMD, em que local que eu recolho no caso de inventário, que passa a ser, então, o ITCMD ser recolhido no local de residência da pessoa falecida, tá? São os 4 pontos aí que vieram para fazer a reforma. Deixa eu ver o que o Walter está me perguntando aqui. Sem haver
com o assunto, mas como fazer contra a demora da decisão administrativa da Receita Federal. Walter, o Walter perguntando aqui como fazer quando há demora na Receita Federal na resposta administrativa. Existe uma instrução normativa da Receita Federal que prevê que a Receita Federal tem 364 dias para responder qualquer processo administrativo. Isso é muito ruim, tá? Então, assim, se você não teve ainda uma resposta em 364 dias, não adianta propor uma medida judicial, porque essa vai ser a resposta do juiz. Não, só um pouquinho. A Receita ainda está no seu prazo, né, de acordo com a instrução normativa. Agora, se você já ultrapassou esse prazo, você pode impetrar um mandado de segurança e requerer ao juiz não o mérito do processo administrativo. Você vai requerer ao juiz uma liminar para que ela obrigue a Receita Federal a julgar o seu processo administrativo que está pendente há mais de 364 dias, tá? É a única alternativa, ou tentar diligenciar na Receita, que às vezes a gente sabe que também não resolve muito, porque às vezes quando a gente vai ser atendido na Receita Federal, quem nos atende não são os julgadores, né? Não são quem está analisando o seu processo. Normalmente são terceirizados que fazem aquele atendimento prévio, sem grandes análises ali inicialmente, certo? Vê se te respondi aí o que tu estava precisando saber. Gente, então eram esses 4 pontos. Quem que tiver alguma dúvida a mais ou quiser conversar sobre o assunto, pode me mandar direct aqui, que eu fico à vontade, né? Fico à disposição de vocês. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui do Magnus. A Lei Federal do Processo Administrativo que tem 30 dias para responder? Não, tá? Isso é outra coisa. Isso aí é o seguinte, lá nas transações, por exemplo, na transação tributária, quando você faz um pedido de transação tributária, eles têm que responder em 30 dias. É diferente. Processos administrativos de impugnação e requerimento de forma geral, não. São 364 dias conforme a instrução normativa, que eu não lembro o número da instrução, mas é bem fácil de procurar. Bota no Google ali, instrução normativa, Receita Federal, 364 dias, prazo, receita e resposta. Vai aparecer o número da instrução. Walter, essa dúvida se havia algo ADM mesmo a fazer, tipo requerimento, ouvidoria, algo assim. Isso, o atendimento prévio é praticamente dispensável. Exatamente, Walter. Infelizmente a gente fica, né, suscetível a isso, mas eu digo, quando a cidade é menor, quando são cidades menores, eu acho que vale a tentativa da diligência. Às vezes você conhece alguém lá que agiliza no processo. Agora, grandes capitais, tipo São Paulo, lugares maiores, onde a Receita Federal, você é só mais um número lá dentro, a diligência às vezes não tem muita efetividade. Mas, né, em último caso, eu acho que pode ser essa a tentativa, porque eu sei, né, o cliente fica cobrando a gente e fica parecendo que a gente não tá fazendo o trabalho da gente. Eu sei bem como é que é isso. Me aconteceu até, eu tinha um pedido de revisão de um débito que nunca saía julgado, nunca. E aconteceu que a Procuradoria ajuizou a execução fiscal contra esse débito, que era indevido, apesar da revisão, ela mesmo assim ajuizou a execução fiscal. E eu, na hora de fazer a defesa na execução fiscal, eu mencionei, inclusive, que existia um pedido de revisão de débito e que não tinha sido apreciado pela Receita e que, por conta disso, estava agora sendo executado, totalmente equivocado. E a juíza, na época, ela determinou, lá dentro da execução fiscal, que não é um rito normal, mas isso pode acontecer, ela determinou, então, que a Procuradoria analisasse, né, esse pedido que estava lá pendente de revisão, para que pudesse, inclusive, solucionar a questão da execução fiscal. E daí, por via indireta, foi o que aconteceu. A Receita obedeceu, fez o pedido de revisão, reduziu 20 mil no débito, porque era o débito a maior, e eu acabei depois só tendo que acertar a diferença do débito que estava em aberto. Mas, ou seja, se não fosse através da execução fiscal, a juíza não tivesse determinado que fosse julgado e analisado o pedido de revisão, provavelmente estaria parado até agora e eu teria que ter impetrado justamente o mandado de segurança, certo? Gente, vou ficando por aqui. Depois me mandem no direct, que se eu não respondi alguma coisa aqui, eu respondo por lá, tá bom? Obrigada, galera. Fui!